Fala aí, gurizada, tudo certo? É, Vamos aí matar mais uma questão de física. E aqui é uma questão da iPhone, tá? Não me lembro o ano agora, na hora de colocar aí no título do vídeo e na descrição eu coloco o ano da questão, o enunciado, tudo certinho. Mas vamos lá, vamos fazer leitura do enunciado e matar essa questão aí pra poder ajudar aí, quem sabe você a ter um melhor desempenho em física, ter uma sacada aí que talvez você não tenha tido. Essa questão aqui é muito bonita mesmo. E vamos lá. Essa primeira parte aqui do enunciado, tá? Ela não é tão importante assim pra gente. Então eu vou pular essa parte, mas caso tu queira é, fazer leitura, tá aí, ok? Vamos lá, da parte mais importante aqui. Um aluno da IFON, angustiado com a proximidade das provas finais, resolve reproduzir o experimento do vídeo. Ele apanha um objeto pontual com 2,5 kg de massa e o amarra na ponta de um fio inextensível, cuja densidade linear vale 1 grama por metro. A outra ponta do fio é fixada na origem do sistema de coordenadas cartesianas da superfície plana, horizontal e sem atrito de uma mesa. O objeto é colocado para realizar um MCU no sentido anti-horário com raio de 4 metros. Em algum instante, do seu movimento, o fio é cortado em seu ponto médio e 2 vezes 10 na menos 2 segundos após o corte, o objeto passa pelo ponto de mesa com coordenadas 0 e 5. A massa do fio e quaisquer atritos são desprezíveis. O ângulo em radianos que o fio realiza com o eixo y no instante que foi cortado valia arco cuja tangente vale 3 sobre 4 mais 0,16, 0 mais 0,08 mais 0,04 mais 0,02 ou mais 0,01. Enfim, bora lá, gurizada. O que a gente tem que entender aqui que é muito importante? Isso aqui, ó, essa densidade linear no SI, a gente vai ter que escrever ela como 10 na menos 3, ok? Isso aqui tá no SI, no Sistema Internacional de Medidas, então isso aqui vai ser importante pra gente matar essa questão, tá bom? Vamos lá. O que está acontecendo com o nosso bloco ou com o nosso objeto? Ele está fazendo um movimento circular, ok? Vamos fazer aqui bonitinho aqui pra gente não se perder. E a gente tem umas coordenadas aqui, ok? Vou fazer melhor aqui esse desenho. Aqui, pelo menos o círculo nós vamos fazer bonitinho aqui. A gente tem aqui, ó, o nosso eixo Y, o nosso eixo X, ok? E o nosso objeto, ele está descrevendo esse movimento aqui, ó. Ele está descrevendo esse movimento. A gente tem aqui o objeto, ok? A gente tem aqui o nosso objeto. E ele está sendo rodado em cima dessa mesa com um fio aqui, ó, que tem 4 metros, certo? Tem 4 metros esse nosso fio, vou colocar aqui embaixo esses 4 metros. E ele vai chegar num certo ponto aqui, ó. Ele vai chegar num certo ponto aqui, que quando ele chegar esse ponto, quando ele chegar nesse ponto aqui, esse fio ele vai ser cortado no ponto médio. Deixa eu dar um zoom aqui para te poder ver melhor. Então, aqui vai ter 2 metros. Aqui vai ter 2 metros. Vou colocar isso aqui embaixo, senão vai nos atrapalhar. 2 metros. 2 metros, ok? E acontece que essa propagação da tensão aqui, ela vai seguir ainda por um momento. E ela vai perder essa tensão. Essa tensão ela vai zerar quando ela atingir esse ponto aqui, mais ou menos, certo? Aí, o que acontece? Quando o nosso objeto perde a tensão, ele entra em MRU, movimento retilíneo uniforme. E ele vai descrever uma trajetória tangente, certo? Tangente com essa circunferência aqui, ó. Vamos fazer direitinho aqui, ó. Pronto.
E ele, segundo a questão, a gente vai atingir um ponto aqui em específico que é 0 em x e 5 em y. Então, a gente tem o quê? 4 metros aqui, né? A gente tem 4 metros aqui. A gente tem 5 metros aqui. Então, aqui a gente tem um triângulo pitagórico, né? Até porque, se a gente tem um objeto descrevendo um movimento no MRU e que ele perde o contato com a tensão aqui, ele vai descrever um movimento tangente, certo? Ele vai descrever um movimento tangente, até porque esse movimento ele vai seguir a aceleração tangente que ele faria no MCU, ok? Então, a gente tem aqui, ó, 4, 5, então aqui ele vai descrever 3, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um ângulo θ, certo? Um ângulo θ. E aqui, esse ângulo θ, a gente já matou qual que é a nossa... uma parte do nosso problema, né? Porque aqui a gente tem uma tangente, escrever bonitinho aqui, uma tangente, que o nosso cateto oposto ao nosso ângulo nosso ângulo θ é 3, e a gente tem aqui o 4, que é o nosso cateto adjacente. Então a gente tem um arco cuja tangente vale 3/4. Pronto, matamos a primeira parte do nosso problema aqui, tá? E agora vai entrar a parte legal do nosso problema, que é a gente descobrir qual é esse alfa aqui, tá certo? A gente vai descobrir qual que é esse alfa. Beleza, primeiro, gurizada, vamos entender o que está acontecendo aqui, porque aqui a gente está olhando de cima. Então a gente precisa fazer uma análise dimensional disso aqui. Então a gente tem um objeto, tá? Opa! A gente tem um objeto aqui, ó, que ele está fazendo esse movimento assim, ó. E ele está preso a um fio, como a gente bem sabe, tá? E aqui, como ele está preso num fio, ele tem uma força voltada para o centro, que vai ser a nossa tração, que a gente vai chamar de T0, ok? Então, o que está acontecendo? A gente tem uma resultante centrípeta aqui. Então, a gente tem uma tração T0 que é igual a RCP, resultante centrípeta. E a gente pensaria, por exemplo, que a nossa T0 aqui, ela poderia ser a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Mas a nossa resultante centrípeta também pode ser escrita como a massa, a aceleração angular, vezes o raio, ok? Então, a gente vai usar isso aqui, tá bom? A gente vai usar isso aqui porque a gente quer colocar tudo em função do ângulo. Então, a gente tem uma T0, que é igual a 2,5 kg, que o nosso enunciado já nos entregou, ok? A gente tem uma aceleração angular, que a gente não sabe quanto é, e um raio, que é igual a 4 metros, ok? Então, a nossa tração T0 aqui, ela vale o quê? Ela vale 10 vezes ômega ao quadrado. Feito? Perfeito. Aqui a gente já tem uma parte do nosso problema resolvido. A gente vai guardar essa informação aqui. A gente vai guardar essa informação aqui. Perfeito? Então vamos lá. O que acontece agora, pessoal? A gente tem uma partição aqui nesse ponto P, que é o ponto médio do nosso fio, né? E a gente tem uma questão de propagação de onda, tá? Então, essa propagação da onda, ela vai se dar numa distância de 2 metros somente, até porque a gente cortou o fio pela metade, ok? Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem 2 metros, que é a distância do nosso fio. Vamos
passar para cá, para ficar mais... Vamos separar esse ponto aqui, que a gente discutiu, para a gente não se perder, ok? Então, a gente tem aqui, ó, 2 metros vezes a velocidade de propagação da onda, ok? Vezes ΔT, certo? Só que a gente precisa descobrir o que é esse ΔT. E como é que a gente vai fazer para descobrir isso? Bueno, aí a gente tem que colocar o nosso ângulo em função do tempo. Tá vendo que a gente tem um ângulo alfa aqui? Esse ângulo alfa. Então, é o quanto ele deslocou aqui num certo intervalo de tempo, perfeito? Então, quando será que ele deslocou? Bom, é isso que a gente vai fazer agora. A gente tem o nosso alfa, que ele está em função de ômega, que é a velocidade dividido pelo raio, então é a nossa velocidade em função do ângulo, a velocidade angular, vezes o ΔT. Então, ΔT é igual a alfa sobre ômega. Perfeito? Ok. Mais uma informação aqui para a gente guardar. Beleza. Então a gente já tem aqui, ó, 2 é igual a velocidade de propagação da onda vezes alfa sobre ômega. Beleza. E como é que a gente faz para matar essa velocidade de propagação aqui? Bem simples. É a lei de Taylor. Então a gente tem aqui, ó, 2 igual a raiz do nosso T0, sobre a densidade linear, que a gente vai colocar aqui 10 na menos 3, vezes a nossa propagação, a nosso tempo, ok? Nosso ΔT. Propagação não, propagação a gente já matou. Então, gurizada, a gente já tem aqui, ó, o nosso T0, tá? Que é 10 vezes ômega ao quadrado. 10 na menos 3. Então, a gente invertendo isso aqui, até porque está negativo, a gente sabe que estando negativo é a mesma coisa que 1 sobre 10 na 3, e isso aqui passa multiplicando lá em cima, é inverso. Então a gente vai ter aqui, ó, a raiz de 10 na 4 vezes ômega ao quadrado, que vai resultar em 10 ao quadrado vezes ômega. Portanto, 2 é igual a 10 ao quadrado vezes ômega vezes alfa sobre ômega. Corta ômega com ômega. Para descobrir o nosso ângulo, então, a gente tem alfa igual a 2 sobre 10 elevado a 2, que é igual a 0,02. Então, qual que é a nossa resposta para essa questão, gurizada? É um arco cuja tangente vale 3/4 mais 0,02, que é o nosso alfa. Resposta letra B. Feitoria, gurizada. Muito obrigado aí a quem acompanhou até aqui. Espero que tenha gostado da resolução, que tenha sanado as tuas dúvidas. Qualquer coisa,
manda aí nos comentários. E é isso. Bom papiro a todos.